Muito bem, bom dia, doutora Jaiane Góes, cirurgiã dentista. São diversas perguntas, eu tenho certeza. O tempo é corrido, mas a gente vai fazer aqui, pontuar algumas perguntas. Inclusive, ela atende na Minas Dentista, né, a clínica odontológica Minas Dentista, que fica ali na Praça da Bandeira, em frente ao Banco do Brasil, em cima da farmácia Silva Rocha. E você pode agendar também a sua consulta sem pagar nada na primeira consulta, tá certo? A primeira consulta é grátis para você fazer o orçamento do que vai precisar. Você liga no 753421-7981 ou pelo WhatsApp anote aí, 759-9950-2309, você da Central de Abastecimento que está ouvindo nas caixas de som, Lorival Batista, Severino Vieira, todos os galpões aí, ouça o que a doutora vai falar. Doutora, bom dia, dê o seu bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia a todos, bom dia Jolimar, bom dia Dionísio, que prazer enorme estar aqui com vocês. Eu espero que hoje seja uma manhã bastante produtiva, que a gente tire dúvidas. Aquela foto aí para fazer diagnóstico é válida. Tá vendo aí? Contanto que seja uma foto nítida, que eu consiga ver alguma coisa. Dionísio lançou aí. Lançou essa proposta, a gente tem que aceitar, né? A gente trabalha com o que a gente tem. É exatamente. Isso aí. Muito bem, doutora. Eu já vou entrando logo no assunto, porque é o assunto ideal para o momento em que a entrevistada é cirurgiã, né? Eu gostaria de saber, nas perguntas aqui dos ouvintes, quando o paciente tem a necessidade de fazer uma cirurgia dentária. Bom, as cirurgias dentárias, elas podem ser de vários tipos, né? A mais comum, que a gente conhece, que é a mais corriqueira, é a extração. A extração é uma cirurgia, muita gente pensa que não. Por isso que nós temos o nome de cirurgiões dentistas. A gente trabalha com toda a parte óssea, com a parte do periodonto de proteção, que é a gengiva. Então, por manipular tecido do paciente, isso já é considerado uma cirurgia, né? Então, Isso. A mais comum é a extração. E ela é necessária ou porque aquela unidade dentária está fraturada, ela não tem mais a sua função, está com a sua função comprometida, ou porque está gerando algum tipo de infecção para o paciente, então ela precisa ser removida. Existem também as cirurgias periodontais, que é a gengivoplastia, uma frenectomia, que é aquela pessoa que tem a famosa língua presa, né? Entendi. A gente também faz esse tipo de cirurgia para trazer mais mobilidade para a língua do paciente e ajudar na fonação daquele paciente, de conseguir falar melhor. E existem as cirurgias de apsectomia, por exemplo, que é uma cirurgia mais complicada, que é uma cirurgia que a gente faz na raiz do dente quando o canal não é bem sucedido, às vezes é necessário. São cirurgias de vários níveis, Entendi. né? Existem vários níveis de complexidade, mas existem várias cirurgias que a gente Quando pode fazer. o dente ele começa a doer bastante, que a pessoa fica incomodada à noite, pelas madrugadas, é porque tem alguma secreção dentro ou é porque ele apodreceu mesmo e não tem mais forma de recuperar? Olha, geralmente é porque tem alguma secreção lá. O dente apodrecer é uma consequência, né? Consequência de uma cárie pré-existente naquele dente. Então, essa cárie, ela vai gerar uma futura secreção. É o que a gente chama de uma lesão no ápice da raiz desse dente. E quando a pessoa já está doendo, já está com o dente doendo nesse nível de não conseguir dormir de noite, geralmente já tem uma lesão acontecendo lá na raiz do dente. Então, às vezes o paciente já apresenta até o que a gente chama de fístula, que é quando começa a sair pus na boca do paciente. Eu estava até conversando com os meninos antes do programa começar sobre isso. E é mais comum do que a gente pensa, porque as pessoas negligenciam a cárie e aí lembram do dentista só quando já está nessa situação, né? De não conseguir dormir de noite. Dionísio. Doutora Jaiane Góes, antigamente, por exemplo, dente doeu, você chegava, né, até mesmo dentistas na época, né, e principalmente os charlatões, né, doeu, tem que extrair, né? Dente quando dói tem que extrair? Não. E se tem que extrair, por quê? Não necessariamente.
Hoje em dia, a gente tem tentado cada vez mais preservar a unidade dentária, recuperar. Né? A gente sempre oferece a alternativa de tratamento, que é o tratamento endodôntico, que é o canal, né? Todo mundo sabe o famoso canal, que é a nossa alternativa para a extração. Né? O dente, ele tem como ser recuperado dependendo do nível de lesão que tenha naquele dente, né? Então, a gente sempre tenta, hoje em dia, recuperar. Então, quanto mais a pessoa, o mais rápido possível, fizer a prevenção, tratamento e escovação, a senhora poderia orientar os nossos ouvintes sobre a escovação, porque tem pessoas que dizem, eu terminei de comer um alimento, tem esse mito, é mito ou é real, é verdade? Não pode, ali após a refeição, um café, logo imediatamente escovar os dentes, fazer a escovação, ou pode? Olha, o que eu aconselho sempre é que espere pelo menos 5 minutinhos, 10 minutinhos para escovar o dente, se for possível, né? A gente, claro que exige uma programação, né? Acordar 10 minutinhos mais cedo, 15 minutinhos mais cedo para cuidar dessa parte. Mas o que acontece? Quando a gente come alguma coisa, existe um mecanismo fisiológico que é natural da nossa boca, que é um processo de desmineralização do dente e remineralização. Porque o dente está sendo, aliás, a alimentação, ela já está sendo digerida na nossa boca. A digestão, ela começa pela nossa boca. Entendi. Então, já existe esse mecanismo fisiológico. Se eu tenho o meu pH da boca mais ácido naquele momento, assim que eu como, e eu vou fazer um movimento de fricção ali sobre a superfície do dente, que é com o movimento da escova, eu vou estar retirando ainda mais esmalte daquela superfície. Entendi. Entendeu? Então, para isso que serve a saliva. A saliva age como uma solução tampão, ou seja, para reequilibrar esse pH da nossa boca e fazer com que essa desmineralização seja menor. Então, o ideal é que a gente coma, espere alguns minutinhos, que é o tempo que a saliva está ali, digerindo, remineralizando, e logo após a gente escova. Muito bem, doutora Jaiane, um amigo nosso, ele de vez em quando se queixa, deu uma mordida nos lábios, mordia a língua, né? Aí ele desconfia que é porque faltam-lhe alguns dentes. É verdade isso? Pode acontecer. Geralmente, a pessoa que morde o lábio, que morde a bochecha, que morde a língua, tem uma mastigação incorreta. A oclusão desse paciente não está correta. Existe um desvio mastigatório. Mas, com a perda dos dentes, esse desvio pode ser acentuado, porque os dentes, eles continuam se movimentando na nossa boca. O dente, ele só para de sair do osso quando ele encontra o dente oposto. Então, se eu perco, por exemplo, o dente de baixo, o dente de cima ficou sem ter onde bater. Eu fui conversar isso com o meu avô uma vez, e ele falou, minha filha, eu entendi, é porque tá sem o batedor, né? Eu falei, exatamente, vô. Tá sem o batedor, tá sem o dente de baixo. Então, ele vai continuar saindo do osso. Isso, claro, que pode prejudicar a mastigação, pode fazer com que esses tecidos sejam agredidos. Muito bem. Eu vou dar uma dica aqui. Que eu fiz uma pergunta no programa Sabadão do Povo, né? Quem estiver ouvindo o Tribuna Popular vai pegar essa dica, né? Uma das coisas que não para de crescer no nosso corpo é o dente. Certo? Que eu fiz uma pergunta, até hoje ninguém respondeu. E eu vou continuar fazendo a pergunta, tá certo? E vou dar essa dica importante. Quem está ouvindo o Tribuna Popular vai pegar essa dica. Uma das coisas que não para de crescer no nosso corpo é o dente. Aproveitando a deixa aí, doutora Jaiane. Bom, mais uma pergunta para a doutora Jolimar. Pois é, doutora, a gente percebe que a juventude, né, a rapaziada, e nem somente os meninos novos, as meninas, acha que colocar o aparelho dentário é para melhorar a estética ali, acha bonito o aparelho, para dar risada com aquele aparelho nos dentes, né, Luciano? E aí até pessoas mais velhos, assim, da minha idade, eu não sou muito velho, estou novinho ainda, mas não passei dos 30 ainda, né? Garoto. A gente fica percebendo que há uma série de jovens, uma quantidade de meninos e meninas que tem aquele prazer, mamãe, eu tenho que botar o aparelho, eu tenho que cuidar da minha estética, né? Como funciona a colocação? Por que é necessário? É pela vaidade ou é pela obrigação de
consertos dentários? Olha, graças a Deus, ainda, apesar de ter todo esse apelo estético, na maioria das vezes é necessário sim. Mas é importante você tocar nesse assunto, porque o que chega de paciente no consultório, que colocou com um amigo da esquina, colocou o aparelho com o amigo da esquina que coloca aparelho, sem ser dentista, é, assim, absurda a quantidade. Mas, realmente, existe uma necessidade estética, porque para o crescimento alinhado dos dentes, Sim. não é necessário apenas que você tenha dentes na boca. Existe a questão de remover os dentes de leite no momento correto. Sim. Isso pode interferir no alinhamento. Existe a questão fisiológica do jeito que aquele dente foi formado no osso, né? A posição. Às vezes a gente tem até dentes supranumerários, ou seja, dentes a mais. A mais? Do que Acontece a quantidade, isso? acontece. Do que a quantidade normal de dentes que deve ser formada. Entendeu? Entendi. Então existem todas essas questões. A colocação do aparelho realmente é uma necessidade estética na maioria das vezes. Porém, precisa ser feita com o profissional. Muito porque bem. A movimentação dentária envolve muitos processos. Envolve uma questão de remodelação óssea, de reabsorção, a posição, ou seja, o osso está o tempo todo sendo reformado, Isso. certo? E se a gente faz essa movimentação no osso de forma incorreta, imagine as consequências tanto para a raiz do dente quanto para o osso. Então, precisa realmente de um acompanhamento profissional para isso. E qual a idade ideal? A gente sabe o dentiqueiro, né? Sim. A idade que começa a aparecer o dentiqueiro, que é um dente que lá no final, né? Me parece que alguns é no Isso, final, o último dente, e incomoda muito a rapaziada, a moçada. E se há algum medicamento, se tem que procurar um especialista na área para poder conduzir melhor a situação do dentiqueiro. Olha, o dentiqueiro, ele é o último dente que aparece na boca. Por volta dos 21 anos, ele já está com sua erupção completa. Mas ele fica o tempo todo sendo formado dentro do osso, ao longo dessa parte da juventude, né? Fica sendo formado e aí por volta dos 19, 20, 21, ele está aparecendo na boca. E é aí onde surgem as dúvidas, porque muita gente tem febre, muita gente tem muita dor nesse dente. Isso, eu sofri muito. Exatamente, e é completamente normal. Esses dias chegou um casal de namorados no consultório e os dois estavam nessa fase de, né, os queiros começando a sair, a aparecer na boca. E eles estavam falando, os dois estavam com os mesmos sintomas. Ah, eu tô tendo febre, a gente tá sentindo a mesma coisa. Eu falei, gente, é normal, calma, galera, é normal, porque ali existe uma inflamação acontecendo, né? E o osso também sendo remodelado para que esse dente saia. Então, é completamente normal. Quanto à extração desse dente, é necessário retirar todos os sisos? Depende do jeito que ele nasce, da posição que ele nasce na sua boca. E depende também da sua necessidade do aparelho. Do aparelho. Exatamente. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, a gente não tem espaço para esse dente nascer. Aí o que acontece? Quando ele vai nascendo, ele vai desalinhando todos os dentes que já estão na boca. Entendeu? Entendi. Então, para evitar isso, se você já está fazendo tratamento ortodôntico, aí o dentista vai sugerir que você remova os sisos. Porque senão o trabalho que ele está fazendo durante todos esses anos vai ser perdido. Ou então, quando você já finalizou o tratamento e seu siso vai começar a nascer, né? Vai acontecer um desalinhamento também. Então, é necessário remover. Olha, a clínica que a doutora atende, estão me perguntando aqui, é na Praça da Bandeira, em frente ao Banco do Brasil, em cima da farmácia Silva Rocha, e o telefone de contato é o 7534217981 ou pelo WhatsApp. Você pode marcar logo a sua entrevista lá, gratuitamente, 759-9950-2309. Muito bem, doutora Jaiane, fazer o branqueamento dos dentes enfraquece ou não o dente? É mito? Mito, de jeito nenhum. O que acontece com o clareamento? É uma sensibilidade normal. A gente está colocando ali um peróxido, né, naquela estrutura que vai modificar aquelas moléculas da estrutura do dente. Então, é completamente normal que o paciente, logo após a sessão, durante as primeiras horas de clareamento, após a sessão, ele tenha uma certa sensibilidade. Mas, de nenhuma maneira, isso vai tirar esmalte do seu dente ou vai enfraquecer o seu dente. Muito bem. Mau hálito, questão do mau hálito. Uns dizem que é problema intestinal, outros dizem que é o problema dentário, que os dentes estão sujos,
a escovação, estragados. A escovação deve ser adequadamente, até pode escovar a língua? Como é, doutora? Pode explicar aí para os nossos ouvintes. Deve escovar a língua. Esse é um ponto também importante. Muita gente acha que o mau hálito vem dos dentes, né? Aí olha na boca, gente, mas meus dentes estão todos íntegros, não tem nenhum dente quebrado, não tenho cárie, e continua com mau hálito. É a sua língua. Porque a gente tem na língua a saburra lingual, que é aquela partezinha branca que fica, né, quando a gente acorda. Isso. Ali é o acúmulo de bactéria e de sujeirinha que foi sendo, né, acumulada ali ao longo do dia. Né, e ao longo das horas, porque toda vez que a gente escova, de 3 em 3 horas, a gente tem que limpar também a língua. Então esse mau hálito, na maioria das vezes, é por causa da língua e não dos dentes. Doutora Jaiane, quem tem mania de escovar os dentes 5, 6 vezes por dia, estraga, qual é o natural? Quantas vezes por dia é necessário? Rapaz, olá lá. Ótimo ponto, porque o que eu tenho recebido de paciente com sensibilidade dentária é justamente por causa disso. Tem gente que não escova e tem gente que escova 7 vezes, né? Bom, quais são as consequências? Primeiro, as consequências vão ser tanto para o tecido dentário quanto para a gengiva. Muita gente pode, você que está em casa, observar agora no espelho, puxa assim no seu lábio e olhe se sua gengiva está um pouquinho mais para cima do que o nível dos outros dentes. Ou se algum dente está parecendo maior do que os outros dentes. Isso é um problema. Observe também se você costuma ter sensibilidade quando você toma gelado. Esse é um problema. Por quê? O nosso corpo, em geral, quando ele está sendo agredido, ele reage de 2 formas. Ou ele ataca para se proteger, ou ele se retrai, né? Ele fala, eu não vou ficar ali porque eu vou ser agredido. Exatamente. Com a gengiva acontece as 2 coisas. No primeiro momento de ataque, a sensação que ela tem é de defesa, eu preciso me defender, então ela vai inflamar. É aí que surge a gengivite, né? Gengiva sangrando e tudo mais. Isso, vou enviar células de defesa para me defender. Aí a gengiva vai ficar inchada. Aí ela vai perceber que aquela pessoa está escovando demais ela, e geralmente é com força, que esse é o principal problema. Depende também da escova, né? Depende da escova, depende da força que o paciente exerce ali, do movimento, exatamente. Então o que ele vai fazer? Ela vai saber que ela está continuando com aquela agressão, então ela vai agora se retirar. É aí onde parte do dente é exposta. A raiz do dente, que não é para estar exposta na boca, que é para estar protegida por gengiva e por osso, vai ficar agora exposta. Qual é a média de escovação diária, doutora? 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Ou sempre que comer alguma coisa, mas com aquela regrinha dos 5 minutos, né? Muito Espera bem. 5 minutinhos. Fazendo esses movimentos circulares, movimentos leves, com uma escova macia, a gente vai diminuir essa chance de agressão. Tem um amigo nosso, né, que ele, às vezes, quando viaja, por exemplo, aí ele não leva escova, não leva pasta, aí ele faz joga água na boca, faz um bochecho. E aí, rapaz, mas isso resolve? Não? Fui orientado por um médico a fazer isso, né? Auxilia muito se você não tem uma escova, almoçou, fez um lanche, né? Faz um bochecho aí na boca que resolve. Resolve até que ponto, doutora? Bom, auxilia. Você usou corretamente essa palavra. Auxilia, porque a intenção da escova é o quê? Desorganizar aquelas bactérias que estão ali na superfície do dente, né? Se a gente faz qualquer movimento ali pressionando aquela superfície, a gente vai conseguir remover alguma coisa, mas ainda não é o suficiente. Então, assim que possível, assim que ele achar uma escova, ele precisa imediatamente escovar os dentes. Muito bem, chegamos ao final. Fazer só uma aqui para fechar. Para fechar. Pode, sim, pode. O Noel Tavares também, se quiser fazer uma pergunta, aproveita aí. Para fechar, bom dia, Luciano Reis. Bom dia para você, Dionísio França, Jolimar Souza, Renato Ferreira, o nosso querido Noel Tavares, né, visita ilustre aqui hoje no Tribuna Popular da Rádio Negro FM 100.5. Tá preparado para a minha pergunta, doutora? Sempre. Pode mandar. Posso fazer a pergunta, senhora? Pode sim. Posso fazer a pergunta? Vai perguntar, não ofende, quem pergunta quer saber. Exatamente. Se eu vou responder... Doutora Jaiane, tem as mãos de fada? Tenho. Pronto. Gente, então vou correr lá pro consultório. Pode, eu já estou lhe esperando. Tratamento. Eu fico impressionada, todo mundo fala isso. Doutora Nossa, eu nem Jaiane, senti sua mão. Gente, eu sou tão bruta. Nós que estamos diariamente no rádio, né? Brincadeiras à parte, que é bom a gente descontrair. Com certeza. Eu quero parabenizar, né, a senhora pela atuação, uma entrevista, trata-se de uma entrevista esclarecedora. O que mais nos chamou a atenção, eu estava ali no canto,
é que a senhora é uma profissional comunicativa. Isso é importante, né? Tem uma comunicação Ajuda fácil, muito. porque a gente recebe nos programas, na rádio, Jolimar, Dionísio, Renato, Noel, a gente recebe alguns entrevistados que antes, né, de entrar no ar, tem a dificuldade. Rapaz, como é que vai ser a pergunta? Vocês não vão me fazer certas perguntas, não? E quando entram no ar, ficam nervosos, né? E na realidade a gente percebe que a senhora tem essa comunicação natural. E isso é importante, né? A entrevista da senhora é uma entrevista esclarecedora, repito, né? E tenho a certeza que os ouvintes do Tribuna Popular da Rádio Ouro Negro FM 100.5 para Lagoinhas, Catu e mais de 80 cidades estão satisfeitos. Então, parabéns, viu, doutora Jane? Já que a senhora tem as mãos de fada, repito, vou correr lá pro já vou consultório. ligar aqui pro pessoal do Minas e marcar sua Pronto. consulta. Um abraço, doutora Jane. Beleza. Noel Tavares, se não tiver uma pergunta para fazer, assina o ponto e dê um bom dia para a Um doutora. forte abraço, bom dia, senhora, bom dia, Jolimar, bom dia, Dionísio, Renato, você ouvinte. Doutora, é rapidinho, até o que a gente estava conversando ali na sala, só para a senhora explicar um pouquinho, por sinal, realmente, o que o Luciano disse, parabéns pela forma em que a Obrigada, senhora gente, muito comunica. lisonjeada. A igreja E contribuiu muito para isso. Ótimo. É interessante porque quando a senhora está fazendo o tratamento, eu entendo que a senhora vai passando a orientação. E como a senhora fala fácil, a senhora comunica fácil, o seu paciente entende. Então, parabéns. Para a senhora falar um pouquinho sobre o uso do fio dental e também do enxaguante bucal. Olha, o que a gente estava conversando lá atrás. Inclusive, ele fez uma pergunta que é muito comum e as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Sobre usar ou não o palito, né? Que antigamente, erroneamente, era chamado de palito de dente. Isso. Não, aquilo ali é um palito de petisco, tá, gente? Não é de dente. É um palito pra petisco. Você vai comer a sua azeitoninha ali Tá com aquele vendo aí? palito. É forte. Pra o dente, não. Por quê? O objetivo do fio dental é o quê? Fazer com que aquele tecidozinho do fio atinja a parte do dente que a escova não alcança. Entendi. Quando a gente transfere essa responsabilidade pro palito, a gente chega à conclusão que ele também não faz esse serviço. A gente só consegue colocar ele ali no buraquinho que a gente Só tira o consegue grosso, encaixar né? Só ele. tira o grosso. Exatamente. Perfeito. Tira aquele pedacinho de carne enorme que ficou no dente. Pronto. Mas aquelas bactérias que a gente não vê, aquele restinho de alimento que a gente não vê, continua ali. Então o fio ele é muito importante por causa disso. Ele consegue atingir os lugares da superfície do dente que a escova não atinge. Então é indispensável. Assim como escovar os dentes todos os dias é necessário, usar o fio dental diariamente e também após as refeições é igualmente necessário. É igual tomar banho todos os dias. Muito Muito bem. bem. Tá aí, ó, as explicações para você que está nos ouvindo, nos assistindo, né? O enxaguante bucal, como o nosso colega perguntou, o Noel Tavares, né? Trouxe a explicação para você que está nos ouvindo. Olha, aproveite, dê uma passadinha lá na clínica odontológica, que fica ali na Praça da Bandeira, tô lembrando a vocês, tá certo? Em cima da Silva Rocha, em frente ao Banco do Brasil. E o telefone é o 3421-7981 ou o WhatsApp, você pode marcar sua consulta, 99950-2309. Suas considerações finais, doutora? Bom. Tá bom então. Deixa eu... a gente já estava encerrando aqui com a doutora, mas eu vou... eu tô aqui com uma pessoa na linha, Já mas tem eu que fazer a vou... pergunta. Desculpa aí que eu vou tirar você da linha aqui, porque eu vou ter que usar o WhatsApp, tá certo? E a gente vai encerrar aqui com uma pergunta para a doutora Jaiane aqui, para não decepcionar o nosso ouvinte, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer depois, doutora Jaiane, aqui outra vez, pergunta aí, quem escova com escova dura? Eu não gosto de escova macia, só gosto de escova dura. E aí, doutora? E aí, eu entendo essa pessoa, porque a gente foi criado, né, com a consciência de que tudo aquilo que exige força e que tá ali pressionando é o que limpa mais, né? Igual arear a panela. Isso. Seu dente não é uma panela, não faça isso. Você não precisa deixar ele brilhando dessa forma, né? Ele já tem o brilho natural dele. Se você fizer isso, você vai tirar o brilho dele. É o contrário, tá? Então, a escova dura serve para prótese. Se você usa prótese, você pode, né? Não tem nenhum tecido ali para lesionar, não tem gengiva ali, seu dente não vai sentir nada, então você pode usar uma escova dura. Agora, tratando-se da sua boca, use uma escova macia, por favor. Pronto. Valeu. Não. Não, pelo amor de Deus. Ah, deixa eu só acrescentar uma coisinha que o amigo ali perguntou sobre o enxaguante bucal e eu acabei esquecendo. Gente, enxaguante bucal, muita gente pergunta, né? Usar todos os dias, usar uma vez ao dia.
Se você quer usar todos os dias, use uma vez ao dia. Aproveite para fazer aquele bochecho que até ajuda na limpeza da sua garganta, né? No hálito. Agora, se você quiser usar toda vez que você for escovar os dentes, opte para usar somente algumas vezes na semana, 3 vezes na semana, 2, certo? A química, né, doutora? Tem química ali mesmo. Exatamente. Ele é um pouquinho ácido. Então, isso mesmo. Obrigado então, doutora Jaiane Góes, pela sua vinda aqui ao Tribuna Popular e até a volta. amém. Até a volta. Eu que agradeço, pessoal. E a senhora atende quais os dias lá na clínica? Eu atendo sexta e sábado lá no Minas. Muito bem. Obrigado, doutora.